Capítulo 69. O príncipe Sado acordou quando o sol atingiu seus olhos fechados, as pálpebras pesadas se abriram e tremeram com a dor repentina da luz brilhante que incidia sobre seu sono. Ele virou a cabeça para o lado, evitando-a como um golpe físico, e se viu encarando a monstruosa guarda-costas que estava quase sempre ao lado de sua dona. Solution estava sentada a poucos passos de distância, a uma mesa, com uma refeição suntuosa à sua frente, uma pequena cabeça de javali coberta por um molho marrom espesso com pedaços de cogumelos fatiados. O pelo foi removido, mas os dentes e as presas do jovem javali foram deixados no lugar. A carne foi levemente cozida, de modo que tinha apenas um leve dourado sobre o vermelho, e o sangue pingava na bandeja de prata em que estava, esperando para ser absorvido e consumido com o pão fresco e longo e crocante pelo qual Pazen era famoso. Você dormiu bem, príncipe das correntes, disse Solution enquanto cortava um pedaço da bochecha. Sado gemeu e estendeu a mão para tocar a cabeça. É realmente dormir se você estiver desmaiado, Lady Solution? Perguntou ele enquanto tentava se sentar. Talvez sim ou não, mas você não foi nocauteado. Ela apontou a faca afiada para ele, e seu sorriso habitual se transformou em um sorriso irônico. Você desmaiou, príncipe das correntes. Você derrubou seu último oponente e então caiu. Então você manteve sua posição. Nenhum aventureiro de Pazen te derrubou. Pode não ser o que você pretendia, mas é uma vitória e você deve aceitá-la. Não se consegue muitas vitórias quando se usa uma coleira. Ela riu antes de cortar outro pedaço de carne. Certo, como você disse, minha senhora, quanto tempo fiquei inconsciente? Perguntou Sado, encostando as costas na parede áspera de madeira. Ele sentiu as lascas contra suas costas, arranhando sua carne endurecida como pequenas alfinetadas. A tempestade não deu trégua a noite toda. Ela mastigou devagar, engoliu em seco e continuou. E nenhuma carruagem estava saindo, então nos colocaram aqui. Minha senhora não se importa? Perguntou Sado com certa incredulidade, franzindo a testa e esfregando o ponto do maxilar quadrado onde ela o socara antes de mandá-lo embora. Eu tinha certeza de que ela diria algo como faça ele andar na chuva. No mínimo. Solution se arrumou como uma galinha, ergueu o queixo levemente e pegou uma taça de prata. Depois de beber e sentar-se, começou a fatiar outro pedaço de carne, dada a forma como ela deve ter te espancado. Entendo por que você pensa isso, mas ela tem um senso de... Solution ergueu o olhar e desviou o olhar por um instante. Como posso dizer isso? Sim. Responsabilidade por seres inferiores, e ela acha que você será útil para ela. Então duvido que ela arriscaria sua morte da maneira mais idiota possível. Se afogar em uma rua da cidade seria absurdo. Solution bufou com desdém e balançou a cabeça antes de dar outra mordida. Seres inferiores? Ela é só uma elfa, poderosa, sim. Sado esfregou o queixo novamente, mas ela não é uma deusa divina. Ela é minha aluna, príncipe das correntes. Só isso já a coloca acima de vocês, mas, mais do que isso, se você disser apenas uma elfa perto dela, é uma boa maneira de descobrir o gosto dos seus intestinos, porque ela vai cortá-los, te dar para comer e sorrir com isso. Solution riu baixinho, deu uma mordida afiada na carne e pousou a faca e o garfo. Vou manter isso em mente. Lady Solution, Sado disse cautelosamente e balançou as pernas para o lado da cama. Ela apontou para o chão perto dele. Os outros aventureiros trouxeram isso para você. Disseram que você mereceu. Ele olhou para baixo. Uma bandeja de madeira estava lá com uma tigela de madeira, um pouco de pão e queijo que não estavam muito frescos. Na tigela havia um ensopado marrom grosso e simples com pedaços de carne, tomates e pedaços de batata. Um copo de madeira com água limpa estava ao lado da tigela. Obrigado. Minha senhora, Sado disse, sob seu olhar atento. Sentou-se no chão com as costas na parede, as pernas esticadas, então pegou a bandeja e a colocou sobre as coxas. Ele comeu em silêncio, refletindo mentalmente sobre as peculiaridades de sua vida atual. Ela não gosta de humanos, ou gosta? Pelo menos não de homens humanos. Deu uma mordida no queijo endurecido e mastigou-o lentamente. Era um queijo saboroso, apesar de um pouco velho, mas ainda distante das suas lembranças. Solution cruzou as mãos e encarou o príncipe caído, ainda machucado. Você quer mesmo saber, príncipe das correntes? Ele não olhou para ela, apenas olhou para frente,
para o pequeno quarto que compartilhavam, aparentemente muito interessado na parede de madeira marrom e vazia a 3 metros de onde estava sentado. Acho que não, mas eu deveria saber mesmo assim. Ela não pretende me matar, para o bem ou para o mal, tem um futuro para planejar. Preciso conhecer a mente dela o melhor que puder se quiser permanecer vivo, seja lá o que for esse futuro. Você não é tão burro quanto eu pensava, príncipe das correntes, Solution disse com uma voz melosa. Você tem razão, viu como ela tratou o pequeno animal de estimação humano que tem. E como ela trata aquele elfo demônio, ela é gentil com o primeiro, profissional com o segundo, e brutal com você. Você é um humano macho, e não é o primeiro a chegar perto dela. Sabe o que o torna diferente dos outros? Não, minha senhora. Sado fechou a boca bem devagar, arrastando as palavras enquanto tentava entender o que seria dito antes que acontecesse. Você ainda está vivo, você não age muito como se quisesse continuar assim até agora, o que significa que tem muito em comum com os mortos. Então, se quiser se juntar a eles, continue fazendo o que está fazendo. Ela riu quando uma expressão assombrada, olhos vidrados e ombros caídos, tomou conta dele. O que posso fazer? Não consigo deixar de ser humano, não escolhi ser um príncipe, não pedi para perder uma guerra, embora Kaiji e Onimeus possam discordar de mim sobre essa última, no fim das contas, eu não quero morrer. O príncipe Sado falava em um tom monótono e continuava olhando para a parede vazia. Enquanto o príncipe mastigava distraidamente o pão amanhecido que ele havia amolecido ao deixá-lo de molho no ensopado, Solution respondeu a ele dizendo: essa é a primeira coisa inteligente que você fez, príncipe das correntes. Essa é a pergunta de um homem que quer sobreviver. A resposta é simples: aprenda a visão dela e abrace-a. Faça isso e você poderá viver um pouco mais, qualquer coisa menos que isso. E um dia ela se livrará de você no café da manhã, sem que o sabor da refeição seja sequer um pouco manchado pela tristeza. E entendo. E por que viemos aqui? Era para conhecer os instrutores, não era? Perguntou o príncipe, ansioso por uma mudança de assunto. A resposta de Solution foi rápida. Pronto, eles te encontraram enquanto você dormia, ou talvez enquanto lutava, dependendo de como você pensa. Você deixou sua marca neles, e eles estão ansiosos para trabalhar com você. De pé desta vez, seu sorriso sarcástico se espalhou por quase todo o rosto antes que ela pegasse sua xícara, esvaziasse o conteúdo e se levantasse. Agora vamos, a chuva parou e estamos indo para a propriedade do sua dona, onde você poderá viver com o resto dos seus soldados. Há muito o que fazer hoje, e não pretendo perder mais um minuto. Ela já estava indo em direção à porta enquanto falava, deixando apenas um momento para Sado pegar avidamente a tigela e enfiar o que restava de sua refeição na boca o mais rápido que pudesse. Suas bochechas saltaram como as de um esquilo e sua mão esquerda rapidamente agarrou o último pedaço de queijo seco quando ele se levantou do muro. Sado não conseguia falar, por mais cheia que estivesse a boca, mas a conversa mais importante acontecia consigo mesmo, em sua própria mente. Aprender a visão dela e aceitá-la? Que diabos isso quer dizer? Pela 10ª vez na vida, ele sentiu que estava por pouco perdendo algum conceito importante. Como tentar pegar fumaça com as próprias mãos. Ele sempre quase conseguia e então a fumaça desaparecia. Ele ainda estava tentando decifrar o significado das palavras da misteriosa guarda-costas quando entrou na carruagem, que estava levando-o de volta para destinos incertos. Por favor, não me machuque, mestre, Briseles implorou, mas ela não levantou a cabeça. Fazer isso era um pensamento assustador, quase tão forte quanto a própria dor. Cuspiu sangue da boca enquanto pedia e gemeu de tristeza quando o sangue tocou suas belas roupas. Seu corpo era uma massa dolorida na cadeira. A mão quebrada na noite anterior havia inchado até 2 ou 3 vezes o tamanho original. A umidade causará uma infecção feia no único ferimento que ela conseguia ver. Por favor, não, era tudo o que ela dizia. Borco agarrou seus cabelos e a forçou a levantar a cabeça. Você já nos contou bastante, por que parar agora? Você pode responder isso, certo? Perguntou o Goblin que ela reconheceu como Grekin. Ela fungou, porque você perdeu, mestre. Você não sequestrou minha Kaiji. Ela está segura, com a senhora de volta. Ela não pode ser tocada. Você não vai fazer isso com ela. Eu ainda vou morrer de qualquer jeito. Ela parou quando uma tosse seca a atingiu. Sua garganta doía,
estou doente, a umidade, as pancadas, sem um curandeiro, logo estarei inconsciente novamente, estou com medo, por favor, me tire disso. Pensou ela até a tosse passar, mas eu tinha que falar para ajudá-la. Agora eu não, mestre. Ela começou a choramingar, sua garganta estava rachada, até isso doía agora, implorar não adiantou, mas era tudo o que ela sabia fazer, então, implorou em meio à dor. Por favor, não, para que não houvesse mais dor. O orc levantou a mão novamente, o olho dela naquele lado já estava fechado, mas ela o viu subir quando estava abaixado ao lado do corpo dele. Então ela sabia o que estava por vir. Ela está trabalhando com mais alguém de fora da cidade? Onde ela guarda as moedas? Perguntou o Goblin novamente. Não sei, senhor, por favor, chega, por favor, chega, eu não sei de nada, sou apenas um escravo comum, porque eu saberia onde a patroa guarda sua riqueza, ou qualquer outra coisa. As respostas de Priceles eram parcialmente verdadeiras, pelo menos, mas como se pudessem ver através da mentira como uma janela aberta, a mão pesada desceu, e ela sentiu a cabeça se mover para o lado, deslocando o maxilar e fazendo outro dente bater ruidosamente no chão de pedra, onde deslizou até parar em uma poça, criando ondulações onde atingiu. Se ela vai te matar de qualquer jeito por traí-la, por que não ir até o fim? Afinal, a oferta continua de pé. Tenho certeza de que espera, qual era o nome dele? Quer dizer, o chefe. Quando o chefe voltar, ele ficará feliz em te curar, te entregar um saco de moedas e te levar para onde você quiser. O Goblin fez outra pergunta que, para alívio de Priceles, ela conseguiu responder. Ela era legal comigo, nunca teve um nome bonito, sempre só números, ou corte ou garota, ou o nome de qualquer ferramenta que eu usasse, como enxada ou ancinho ou martelo ou tinta, muitos. Ela cuspiu novamente e chorou pelo único olho bom, tentando desesperadamente, e quase sem sucesso, levantar um pouco a cabeça para pelo menos dizer ao Goblin. Ela me deu um nome bonito, o melhor nome. Droll interrompeu suas palavras por um instante, até que a mão áspera do orco enxugou com uma pressão dolorosa, tudo começou a ficar embaçado, como olhar através de água turva. Não consigo vê-los, melhor assim, não gosto de ter medo, odeio isso, eu quero ir para casa, ela implorou às estrelas indiferentes por misericórdia que elas nunca haviam dado antes, e tentou pensar onde queria estar, esforçando-se e falhando em fingir que estava lá. Deu-me Kaiji, deixou-nos dormir juntas, não fez do nosso amor um brinquedo, não era, não para si mesma, não nos usou uma contra a outra para nos controlar, com medo da senhora, de morrer, de ser morta, traidora. Sentiu a mente a perder a consciência, mas leal, amá-la. Por deixar-me amar antes de morrer, antes de morrer, com medo, da senhora, da mestra. Ela conseguiu esboçar um sorriso frágil através dos lábios partidos e ensanguentados, e então todo o seu corpo ficou completamente mole enquanto a consciência fugia quando a dor já não era suficiente para mantê-la acordada. Droga! Onde diabos está o chefe? Grekin resmungou e coçou a cabeça, infeliz. Borku deixou a cabeça inerte do escravo quebrado cair, imóvel contra o peito dela, e deu de ombros com um grunhido de aborrecimento. Kaiji caminhou 3 passos atrás de sua senhora no caminho de volta para o quarto, com a cabeça baixa e as mãos cruzadas à frente. Não tinha certeza se alguém a viu, mas se viram, então só vem a minha perfeição. Ela se lembrou de como suas próprias escravas haviam sido treinadas antes e fez o possível para imitá-las, até perceber que podia fazer melhor. Caminhava com a graça de uma dançarina, uma dama nobre em um baile. Mesmo que algum nobre não a reconhecesse, reconheceria o passo nobre e reconheceria um caído que um dia deve ter sido um nobre. Quando chegaram ao seu destino, Cara estava do lado de fora da sala com um par de orcs com colares de ferro e aparência bruta, vestindo túnicas laranja vivo, uma equipe para transportar suas coisas. Minha senhora, eles estão prontos quando você quiser. Só 2? Kaiji respondeu instantaneamente. E quanto à armadura da senhora para seus soldados, e os cavalos que serão entregues, e as armas de seus soldados, e seus equipamentos, e os próprios escravos? A voz de Kaiji tornou-se imperiosa, seu queixo se ergueu.
garantindo que a etiqueta roxa estivesse exposta. Nua viu o reflexo da escrava devotada na parede polida e brilhante, e foi muito, muito fácil ver quem ela era, cada centímetro, uma dama majestosa, como se tivesse nascido ao lado de um trono. Seus pés repousavam tão delicadamente no chão que era como se ela fosse flutuar a qualquer momento. Seus ombros retos e a mão estendida com a palma para cima convidavam até mesmo o humano livre a sua frente a se curvar e beijar a palma como se a escrava fosse de fato uma senhora. O resto está lá fora. O escravo Onimeus assumiu o comando. Os soldados já devem estar fazendo o inventário final e carregando tudo nas carroças. Trouxemos algumas carroças para os seus corpos vivos também, e alguns supervisores, caso algum deles se rebele. Cara explicou, apenas para recuar quando a senhora Aivenor se aproximou dela a um passo. Nua falou com um chiado entre os dentes. Mande os capatazes embora imediatamente, nenhum dos meus escravos se rebelará. Saia da minha frente e não retorne até que eles tenham ido embora, e deixe claro que a ordem para se livrar deles veio de mim. Ah, sim, imediatamente, minha senhora. Cara gaguejou e correu para escapar da ira e do frio no ar que parecia vir do nada. Os orcs brutais arrastavam os pés como se fossem irmãos de um de seus parentes em apuros, preocupados em compartilhar a culpa apenas pela proximidade. Esperem aqui, Kaiji ordenou calmamente. Eu os receberei quando a senhora Aivenor estiver vestida. Ela abriu a porta e segurou-a para Nua passar primeiro, depois fechou-a bem atrás de si. Ela esperou até que sua senhora atravessasse o pequeno corredor e entrasse na sala principal. Com o canto do olho, viu o chicote que sua dona havia jogado fora na noite anterior. Ele ainda parecia grande e aterrorizante, e um arrepio percorreu sua espinha. Aquelas horas prostrada e esperando foram mais aterrorizantes do que quando eu estava em uma cela da companhia Lurgin naquele armazém. O tremor cessou quando o manto de sua senhora foi tirado e a carne de sua deusa foi exposta. Os olhos vermelhos de Kaiji brilharam intensamente enquanto ela abria o guarda-roupa e tirava uma roupa cara. Ela ergueu, senhora, como a senhora cuidará da recuperação de seus pertences perdidos hoje? E pode haver longas viagens pela cidade, incluindo a presença do príncipe. Pensei que isso poderia atender às suas intenções. Nua olhou de cima a baixo, era verde folha brilhante, e o tecido tinha o formato de folhas sobrepostas. O tecido imitando folhas envolvia a parte superior dos braços e coxas, mas abaixo tinha um tom marrom madeira, como os galhos ou o tronco de uma árvore robusta. O resto do torso era o mesmo, com formas de folhas envolvendo os seios, deixando apenas o decote exposto. Combinava o brilho pazênio com a praticidade de movimentos fáceis, da calça à camisa, era feito para ela. Os olhos de Kaiji estavam arregalados de entusiasmo e um sorriso genuíno e radiante iluminava sua pele roxa escura. Ela brilhava ao segurá-lo na altura dos olhos, no alto do cabide de madeira lisa. Até entregou isso apenas um dia antes de você voltar, antes de Prisceles, antes de alguém roubar de você. Kaiji engoliu em seco e virou a cabeça brevemente para onde o chicote estava. Eu vou usá-lo, disse Nua, e estendeu os braços. Eu fiz, quero dizer, eu mandei fazer isso, quando tudo o que eu sentia era medo e reverência. Eu te visto com isso agora, com devoção e amor, minha senhora, minha deusa. Kaiji sussurrou reverentemente, pegou a camisa e deslizou a manga sobre o braço de Nua, uma, depois a outra. E então seus dedos voaram o mais rápido que puderam para amarrar a camisa no centro. As calças vieram em seguida, e então ela se ajoelhou, ajudando Nua com suas botas de cano alto. A sensação do material era desconhecida, mas, fosse o que fosse, a palavra caro veio imediatamente à mente. Ela tirou o assunto da cabeça, apesar de sua mente acadêmica exigir que fizesse perguntas, e amarrou as botas atrás. Finalmente, prendeu a fivela do cinto que havia feito e deu um passo para trás. Ajoelhou-se em deferência. Está feito, só falta mais uma coisa, minha deusa, disse Kaiji, olhando para a prateleira superior do guarda-roupa. Os olhos de Nua seguiram o olhar e então alcançaram o brilho acima. Era uma coleira de bronze, claramente encantada pelo leve tom dourado brilhante que emanava da trava. Era idêntica à que Kaiji usava naquele momento, exceto pelo tom mais brilhante onde a etiqueta deveria estar. Kaiji, o que é isso? Nua a estendeu em uma das mãos, e o olhar de Kaiji passou da coleira para a deusa que a segurava. Senhora, isto é,
É um presente conjunto dos magos e das guildas de ferreiros, um sinal de gratidão pelo seu caro patrocínio, Kaiji explicou pacientemente, mas mesmo com um olhar, Nua percebeu que ela estava se contendo. É muito bonito, mas você já tem um, e eu não escolhi conceder o bronze a mais ninguém. Nua franziu a testa dourada. Há algo mais, não é? Kaiji prostrou-se diante das botas à sua frente, com as palmas das mãos no chão, elas tremiam levemente, e nenhum esforço seu conseguia conter, enquanto se explicava. Eu não pedi por isso, foi obra deles, senhora, eu jamais presumiria isso de você, mas isso. Ela tocou a coleira em volta do pescoço. Suprime minha magia, então eu nunca consigo resistir, nunca revidar, então minha magia nunca pode ser usada contra você. Minha magia é, como um membro amputado, inútil ou quase, sem me torturar severamente para usar qualquer coisa, ela me mantém indefesa. E isso? Perguntou Nua, segurando a coleira na mão um pouco mais alto. Aprimora minha magia, torna-a mais forte, meu mana mais duradouro. Significa que eu poderia lutar novamente, se essa for a vontade da minha deusa. Ela engoliu em seco enquanto tentava controlar o nó na garganta e esperou que sua deusa decidisse o que fazer com o poder em suas mãos.